Para os recitativos, que será iniciado primeiro pelas nossas crianças. Parte deles ainda não sabem ler, não é que não sabem, não estão ainda estudando o suficiente para... Não deve nem falar que eles não sabem, porque eles não gostam que fala. Mas as criancinhas que ainda não chegou o momento, então nós vamos... Os irmãos, as crianças se preparam aí junto com os pais. Agora tem na família um mocinho já que pode organizar os seus irmãozinhos, ou então, se as crianças são muito pequenas, a mãe é auxiliar, ou o pai se faz o auxiliar, ou até o vovô vira auxiliar hoje aqui. A avó também. Então peguem suas Bíblias para a gente começar tudo junto. Algum menininho, alguma menininha, agora não é hora de beber água, depois bebe, a reunião não é longa, ela é rápida. Então nós vamos abrir aí antes no livro de Salmo, capítulo 37, 23. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, mas este amém não sobra nem um raminho para o Senhor entrar, hein? Deus seja louvado. Amém. Agora deu uma melhorada, Senhor da glória, não é? Então, deixa. Deus seja louvado. Amém. Com a ajuda de Deus, vamos recitar Salmo 37, verso 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Juntos agradecemos a Deus por este recitativo. Deus seja louvado. Amém. Que maravilha, dá vontade de entrar nas casas agora e apertar a bochechinha das crianças, né? Agora a nossa juventude e as crianças e todos que desejarem nas suas casas, agora é a parte dos jovens, que está em 2 Timóteo, capítulo 2. Todos de pé nas suas casas, como sempre, como é na igreja. Deus seja louvado. Amém. Com a ajuda de Deus, vamos recitar 2 Timóteo, capítulo 2, versos do 1 ao 3. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis,
que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Juntos agradecemos a Deus por este recitativo. Deus seja louvado. Amém. Um versículo a mais, vocês têm inteligência grande, memória farta. A minha memória não é muito boa, mas graças a Deus nós estamos com quem tem boa memória. Então tem a compensação, né, irmão Paulinho? Os irmãos, irmão Ronaldo, tem algum conteúdo aqui para a reunião? Os outros servos de Deus? A gente acaba não sabendo, assim, quem que é cada máscara, né? Mas pouco importa, os irmãos lá atrás, tem o Paulinho, tem os irmãos. Bem, irmãos, assim que Deus preparar de voltar tudo como era, que não deve voltar como era, porque a gente deve voltar bem melhor. Então, as criancinhas e os pais, todos prestem atenção. Tanto nos cultos normais, à noite, os cultos presenciais, como também as reuniões de jovens e menores, a gente considera aqueles que por motivo de trabalho não conseguem chegar no horário. Mas, considerando este fato, a gente nota que, tanto nas reuniões de jovens e menores, como nos cultos à noite, os presenciais, tem gente que chega muito tarde, não porque não pode, é porque é um hábito já chegar tarde na reunião de jovens e menores e nos cultos à noite também. Nesta grande cidade, muita gente trabalha longe, tem o trânsito, não é disso que estamos falando. Quem não tem como pegar um culto inteiro, uma reunião inteira, tudo que puder aproveitar no horário que chegar da reunião do culto é útil. Mas quem tem a oportunidade de estar no culto todo, pegar desde o início, como também a reunião de jovens e menores, é bom até para a ordem da reunião de jovens e menores. E aí entra também os auxiliares, todos estão participando desta reunião, que a gente acredita que é assim. Há algum probleminha nas reuniões de jovens e menores com relação a auxiliares que chegam tardes na reunião de jovens. Então ele tem a sua continuação, mas a turminha dele ou dela chega primeiro do que ele ou primeiro do que ela. Então até que organiza para iniciar a reunião de uma forma assim bem organizada, isso fica para ser feito durante a reunião, que acaba tirando um pouquinho da beleza da reunião. Então, é domingo, todo mundo está em casa, os jovens também, e o início às 10 horas, dá tempo de acordar, sair um pouco do zap da noite para dormir um pouco mais cedo, e acordar e ir mais cedo para a reunião, uns 20 minutos antes, e estar lá aguardando a sua turminha, acomodando cada um no seu lugar, né? E os pais também colaborarão com a meninada que está nos ouvindo, e a hora que o pai e a mãe chamar, dá a impressão que a gente está vendo a carinha deles fingindo que está dormindo, né? Na caminha deles lá. A hora que os papais chamarem vocês para ir para a reunião, quando retornar às reuniões presenciais,
levantem logo, já toma seu cafezinho, escova o dentinho, enfim, se prepara, lava o rosto, pega as suas coisinhas para chegar na reunião antes de começar. Que aí, se tem, por exemplo, sem recitativo, quando começam as reuniões, começa com 50, com 40, e a hora que está o plenário todo, já está do meio para frente da reunião. Então isso acaba tirando a beleza. E a ordem da reunião, dela depende as porções divinas. Como nós ouvimos na oração, a gente prepara o caminho e o Senhor entra. Senão a gente entra no meio da reunião e a gente não pega o início dela, o que já veio, e a gente não fica inteirado do que foi orientado. Os auxiliares que oram, tem a oração do Pai Nosso e aquela oração espontânea que as crianças acabam acompanhando, aquelas que não sabem ler, e até as que já sabem ler acabam acompanhando também. As crianças que oram o Pai Nosso, que ainda não têm assim a dinâmica da leitura, esse sim. Mas na medida que os meninos vão crescendo e as meninas vão crescendo, vocês procurem ir se instruindo para fazer a oração sozinha, espontânea na igreja. Senão fica assim grandão e só ora o Pai Nosso e não consegue fazer uma oração na reunião, aquela oração espontânea. E para fazer esta oração espontânea na reunião de jovens e menores, não precisa nem falar muito. Porque tem pessoas, mas eu não sei falar, tem que falar muito. Não, não precisa falar muito. Um menino que Deus dá oração para ele: Senhor nosso Deus, abençoa esta reunião, abençoa os recitativos, manda a palavra. Não deu nem um minuto, já é uma oração. O outro é como eu, que esquece quase tudo. Ele pode até falar menos. Senhor, abençoa esta reunião, e te pedimos e te agradecemos, e já terminou. Senhor nosso Deus, manda a sua palavra, já é uma oração. Senhor, abençoa os nossos pais, é outra oração. E fica até muito mais bonito do que um só orando numa oração extensa, que depois os outros meninos e a juventude não encontra mais expediente para orar nas reuniões, porque um só ora. E isso depende muito dos auxiliares. Por quê? Tem reunião que os auxiliares, quando vai orar essa oração espontânea seguida pelos outros, faz uma oração muito comprida, isso 3 minutos aqui, 4 ali, 2 aqui, é o tempo da palavra que vai embora depois. Então, essa oração precisa ser muito prática, para que as crianças aprendam. Senão, é aquela coisa, na manhã desse dia, deste mês, desta estação do ano, meu Jesus Cristo. Então não precisa isso, faz uma oração um pouco mais prática, fácil, numa linguagem mais simples para as crianças, eles vão absorvendo, e mas não precisa falar muito, que legal, né? Pronto. Aí faz a oração. Essa é uma oração, estamos aqui ajoelhados já estamos mesmo, né? É igual quem vai testemunhar e fala: eu não sei por que Deus me trouxe aqui, mas não sabe nem por que está na igreja. Então, entra direto no assuntinho que Deus traz e pronto. Fica uma reunião curta, desejada, porque reunião com muito remendo, ela se torna cansativa. E muitos acabam não tendo estímulo para retornar no domingo seguinte. Então, os auxiliares precisam estarem atentos, muito atentos aos detalhes, e, naturalmente, os cooperadores de jovens também devem estar instruídos com tudo isso,
Não é correr na reunião, mas é aproveitar o tempo de forma inteligente e construtiva. Senão fica muito enfadonho. Conselhos extensos também toma muito tempo. E se a gente ganha minutinhos aqui, minutinhos ali, sem atropelar, dá para ter uma reunião. Palavra de reunião é 15 minutinhos. Não adianta dar de concha para as crianças lotada, que é de pouquinho em pouquinho. Reunião de jovens é diferente de culto. Ele pregar meia hora para as crianças, para a mocidade, até uns 10 minutos eles comem. Depois, quando notar, as crianças que estão ouvindo sabem disso. Quando notar que uma criança faz assim, a outra faz assim, a outra faz assim, é igual comprador. O vendedor está lá, o comprador já pegou a caneta, mudou de lugar 2 vezes, despede dele e vai embora, que ele está te dizendo, deixa eu trabalhar. É assim a vida. Então, precisa fazer a leitura do plenário e ver também o interesse, a absorção daquilo que se fala, para que a meninada ele chegue em casa, conte para os pais, fiquem felizes e tenham vontade de retornar. Não faz exceção de pessoas, sempre pondo um em evidência e outros nunca, dando atenção para todos e mais um pouquinho dos auxiliares. O trabalho dos auxiliares é maravilhoso. Como vocês são todos novos, estão em fase de preparação para a vida, estão namorando, procurando, estudando, procurando conhecimento, naturalmente, durante a semana, poucos jovens auxiliares e moças auxiliares, e até da mocidade, congregam durante a semana por causa das escolas e assim por diante. Mas já que não tem a oportunidade durante a semana, nem sempre, se não congregar na comum no sábado e no domingo que estão em casa, como é que esse auxiliar desempenha um bom trabalho? Se ele nem conhece quem vai à noite? Porque há meninos e famílias que eles vão à noite, mas não vão de manhã. E o auxiliar nem sabe, por quê? Não congrega na comum. Então, uma das coisas que os jovens auxiliares devem atentar é procurar nos dias de culto da comum estarem lá presentes, dar uma olhadinha, ver uma criança desconhecida junto com a mãe, com o pai, já procurar saber quem é, de onde é, com muito jeitinho, com muita doçura, e ir ganhando eles. Se não congrega na comum, depois vai ficar enciumado, porque a continuação do outro é como um jardim florido, e ele que não cuida, a meninada quer ir para outra continuação. Nas escolas é assim, o professor amoroso, carinhoso, é benquisto, sua forma de transmitir conhecimento é assim, na igreja é assim, nas reuniões de jovens e menores é assim, a linguagem tem que ser a linguagem deles, o jeitinho deles, aperta muito espana, larga de banda, e não é só atender culto e nem só atender reunião de jovens, é aquele trabalho extra durante a semana, aqui e ali, uma ligação para um jovem, para um pai, para um velhinho, para uma mãe, enfim. É esse pouquinho de coisa que a gente faz que acaba resultando, dando um resultado maravilhoso na obra de Deus. Então fica aqui esse. E os meninos, então, desde já, procurem orar nas suas casas. E para encerrar, os meninos todos, as crianças que estão nos ouvindo, pegam um papel depois da reunião. Nós temos os personagens, ou seja, as pessoas que estão citadas na Escritura Sagrada. Aí lá fala de Noé, fala de José, de Jacó, de Abraão, de Enoque, fala de Moisés, Josué, de Sansão,
de Esther, de Débora, de Abigail, de Ezequiel, Isaías e assim por diante, Ruth, Jó. Depois entra no Novo Testamento, tem o ser principal, que é Jesus Cristo, não é? O que ele representa, o que ele veio fazer. E aí tem os discípulos todos, Maria Madalena, aí entra também Estevão, Lucas, Tiago, Susana, Marta, Maria. Escreve lá no sulfite, Paulo. E escreve embaixo o que você sabe de Paulo, qualquer assuntinho de Paulo. Pega lá sobre José, o que você sabe sobre José? Escreve. Junta 2, 3 filhinhos, com o filhinho mais velho, a mãe e o pai interagem tudo isso e vai acumulando dentro deles um pouco de conhecimento da Escritura, criando uma memória viva com relação à Escritura Sagrada. E depois, quando voltar às reuniões presenciais, isso vai contribuir muito. Faz uma perguntinha aqui, está lá. Faz outra aqui, está lá. 3, 4 perguntinhas, deu 2, 3 minutos, já vai para o passo seguinte na ordem da reunião, e a gente acaba tendo uma reunião boa, alegre, saudável. Mas não é só isso não, tem muito trabalhinho para fazer extra reunião de jovens e menores. Ver o pezinho de um menino, o chinelinho como está, o tênis como está, a camisa como está. Tem muita coisa bonita para fazer, os auxiliares, e está havendo um trabalho muito bom. E por outro caso, agora isso é para todo mundo, irmãos, nós devemos orar muito pelos irmãos todos que estão trabalhando na dianteira da obra. Irmãos, a gente não consegue imaginar o peso que está sobre estes irmãos, não é? Para que, por luz de Deus, ir conduzindo a obra de Deus de uma forma, da forma que Deus quer. A obra de Deus, ela é única, né? Ela tem um perfil, ela tem uma conduta, ela tem um jeito de ser só dela. Lembrando que em outras nações ela já foi grande, foi numericamente grande, espiritualmente grande. E quando o homem muda, as porções se vão, as nuvens se deslocam e vão parar em outros lugares. E graças a Deus, até então, pela sujeição da igreja, pela harmonia, pelo respeito que temos uns com os outros, por não buscar primazia e todos honrarmos uns aos outros, e a igreja se seguir dizendo amém aos ensinos, então a obra vai crescendo e se agigantando cada vez mais. E está escrito em Provérbios que aquele que maltratar a sua árvore não comerá do seu fruto. Então não maltratemos a obra de Deus em família, falando mal, julgando, questionando, não. Vamos transmitir para os filhos, para as crianças, para aqueles que nos cercam, uma coisa boa de respeito e consideração com uma obra de Deus. Por que falamos isso? Porque tem pessoas críticas demais. Todos os lugares que vão, não vão para participar, vão para buscar crítica. Sem lâmpada, 99 acesa, uma queimada. É a queimada que interessa. E a gente deve nos descarregar disso, ter um sentimento bom, ir para os cultos, para os eventos com pureza, simplicidade. Pessoa enjoada não come em qualquer lugar. Ela fica olhando o tamanho do prato, as coisinhas, se o talher é de marca. É assim. Agora, quem tem fome é simples, está nem aí, prato estando limpo,
O que importa é conteúdo. Tá certo, irmãos? Bom, para o próximo domingo que vem, o restativo das crianças. Salmo 71, verso 1. Domingo que vem, restativo para as crianças, Salmo 71, verso 1. As crianças outras é mocidade, Provérbios 3, dos versos 1 ao 6. Crianças e mocidade que leem, Provérbios 3, versos 1 ao 6. Mais algum anúncio, alguma coisa, irmãos?